Hoje eu quero dançar um boleiro. Eu não sei quem vai dançar comigo. Fala, meu povo, bem-vindos. Estamos começando. Vou convidar a Terra para a gente começar a papear. Lá vai, Terra. Terra na conversa. Alô? Fala, meu cabra. E aí, meu querido, tranquilo? Direto de Stuttgart. É, na verdade, Tübingen, a cidade perto de Stuttgart. Como é que chama? Tübingen, em alemão é Tubinga, em português é Tubinga. Ah, eu Nome lembro, eu feio. já fui para aí. É uma Eu cidadezinha lembro, eu estive bonitinha. aí. Como todas. Então vamos dar um tempinho aqui, querido, para o pessoal ir entrando. Já tem uma galerinha entrando aí. Para a gente começar a falar dos assuntos mesmo, entendeu? O que você falou aí? Você come todas? O quê? Você falou como todas? Eu acho que eu não falei essa parte, não, mas tudo bem. Não, você falou falei da cidade aqui é bonitinha, aí você falou como todas. É como todas as cidades. Ah, entendi. Tá, o som tá tranquilo pra você? Porque aqui tá, eu tô no parque, entendeu? Eu acho que tá dando um pouquinho de eco, mas pouca coisa. Tá bom? Ele tá de fone de ouvido. Eu vou colocar o meu fone de ouvido e ver se muda alguma coisa. Pera aí. Beleza. Se fica melhor ou pior ou tanto faz. Como é que é pra você aí? Tá melhor, tá pior, tá igual? Melhorou. Melhorou? Então eu vou deixar no fone de É, ouvido, eu só que não eu vou ter sei. que. Como é que eu prendo o celular aqui? Pera aí. Eu não sei se a sua Pra não internet, estrangular o fone. eu não sei se a sua internet tá, eu não sei se a sua É, pode internet tá ser meio também que o fraca. sinal. Aliás, deixa eu ver como é que tá o sinal aqui, Jair. Espera um pouquinho. Mudei o sinal da internet para ver se fica um pouco melhor. Vamos ver. Bom, já tem uma galerinha aí, pera, vamos começando já, que Bora. a hora voa e o Instagram não tá nem aí. Quando dá uma hora ele derruba mesmo, tem que começar de novo. Tô apoiando o celular aqui, peraí. Aí. Ok, começa a me contar a história aí, do começo, enfim. Tu nasceu em São Paulo, tu nasceu aqui mesmo ou foi em outra cidade? Eu cresci em São Paulo, só que eu sou mineiro. Eu nasci em Minas Ah, você é Gerais. mineiro. É, Ah, mas eu não conheço Minas. Saí de lá pequeno, então é. meus pais voltaram para São Paulo e eu fui criado em São Paulo. Eu me sinto paulistano, mas quando fazem piada de paulista, eu sou mineiro, entendeu? É como eu que nasci em Fortaleza, fui criado em São Paulo, me sinto paulistano também. E aí, você começou a frequentar lá o circuito do forró aqui em São Paulo, então? Quando é que foi que você começou? O negócio do forró em São Paulo teve aquele boom, né, em 1990, quase 2000. E nessa época eu É? tinha 16, 17 anos e as minhas irmãs mais velhas já dançavam forró. E inclusive uma amiga minha que entrou aí para assistir, a Isabel, com ela a gente faz uns cursinhos de forró, na verdade de dança, de casal e também forró. E É. isso junto com as minhas irmãs e umas amigas que eu tinha conhecido, quando eu completei 16, aí eu podia entrar no KVA, né? Porque em São Paulo é proibido menor entrar nos forrós, ou era pelo menos na minha época, nem sei como é que é hoje.
E no caviar Sim, eles aceitavam entrar mais cedo. Eles aceitavam entrar exatamente. com 16. Você tinha uma fitinha diferente para não poder comprar bebida alcoólica. E então foi nessa época assim, cara. Eu comecei aí e eu fui assim. E o pessoal, umas amigas minhas com quem eu fui, elas falaram, cara, vamos às 9 da noite, porque tem um aulão. E aí Hum. você pega o passo básico. Eu falei, cara, na verdade eu não sei dançar, né? Tal, lá, mas a gente sabe um pouco, vamos lá, tal. E foi mais ou menos assim que começou. Aí, pô, fui várias vezes e, cara, não dancei, dançava uma vez ou outra, uma vergonha, tipo, chamava o pessoal pra dançar, não sabia. Demorou um pouco até que consegui dançar legal assim e tal. Mas acho que esse foi o caminho de muita gente que começou pro forró sem fazer muita aula e tal, né? Esse aí é o começo básico, essa história se repete com muita gente, né? É. O Então, povo tinha vergonha total, se envolveu quando viu estava dançando. eu costumo dizer que eu não dei certo na balada techno, entendeu? Aí eu fui pro É. forró, porque o forró, pô, era muito mais fácil de conhecer gente, de se conectar com as pessoas, sabe? Esse negócio de ficar, ter que chavecar para poder conversar com alguém, isso não funciona, nunca deu certo comigo. Aí, forró foi o lugar que eu pude encontrar as pessoas de uma maneira mais natural, E não assim. precisava de muita conversa, né? Era mais no corpo a corpo, né? É, o Paulinho do Canto da Ema fala, né? O forró, cara, você, antes de conhecer a pessoa, você já tá abraçado, né? Então você tem uma conexão muito mais fácil, muito mais simples, assim. Isso foi um negócio que, pô, me fez muito bem na época, né? E, e acaba que Isso aí foi o eu aprendi começo para muita dançando, gente, né, meu? eu aprendi dançando na festa, assim. Esses aulões que rolavam no KVA, eu nem sei se rolavam nas outras baladas também. Esse aulão foi uma coisa que a gente copiou aqui em Stuttgart depois, entendeu? E deu muito certo Esse também. mesmo formato foi o formato que eu tive no Remeleixo por 19 anos, né? É, então. O negócio do aulão era a salvação para quem não sabia dançar e não É fazia muita aula de exatamente forró, né? isso. Acabou virando uma fábrica de dançarinos. Aí deixa eu te perguntar outra coisa aqui, tá? Eu fiz uma listinha, várias perguntas para manter um roteiro mais ou menos, só para a gente não ficar muito perdido. Manda. A tua formação, você fez Waldorf, escola Waldorf, né? Depois você fez economia, o que que você fez? Marketing? Então, eu fiz sim, eu fui na escola Waldorf em São Paulo, a Rudolf Steiner, e eu vim para a Alemanha para fazer um curso, um seminário de jovens que tem aqui. E Ah, a ideia era, depois desse curso, decidir o que eu fazia da vida. Se eu voltava para o Brasil, estudava lá, se eu estudava aqui. E no final das e contas, você foi com quantos anos? depois que eu terminei a escola, ou seja, com 19 anos. Com 19 Tá, anos eu saí, ou seja, eu dancei uns 2, 3 anos em São Paulo e fui embora para a Alemanha. Mas eu fui embora assim, tchau forró, entendeu? Vou para a Alemanha fazer o curso de seminário de jovens e o resto depois foi acontecendo que a gente vai contar. Mas eu fui para a Alemanha só para fazer esse sim, curso, que é um curso vocacional para decidir o que você quer fazer da vida e tal. E aí acabou que eu decidi em estudar economia e administração aqui na Alemanha. Então, e aqui na entendi. Alemanha, não sei se todo mundo sabe, mas a universidade é grátis. Então, um dos motivos de estudar aqui também, não só porque o ensino é bom, é porque é gratuito. Isso é muito bom, né? E no final das contas, uma coisa foi puxando a outra, assim. Quando eu decidi estudar aqui, eu já estava com um grupinho de capoeira, estava dando aula de capoeira, tal, os negócios. E uma coisa foi levando a outra, mais ou menos, né? Isso é uma passagem que eu acho que é interessante de colocar depois aí, que é esse papel, essa questão da capoeira como porta de entrada para a cultura brasileira que vai acabar levando ao forró, enfim, como é que foi isso, né? Cara, é, é um, é um, é um fato que a capoeira é a maior disseminadora da cultura brasileira no mundo, é a maior disseminadora da língua portuguesa no mundo. Através da capoeira, muita gente começa a aprender português. E, e engraçado é que o forró tá começando a ir nessa direção também. Eu ia falar isso, o forró está fazendo esse papel agora nos tempos mais modernos, né? A capoeira tá Graças a você, de certa forma. a capoeira tá em 150 países no mundo, entendeu? O forró ainda tá engatinhando em relação. Mas está indo nessa direção também. Pois é. E aí, você já falava alemão quando você saiu do Brasil? Na escola Waldorf, em São Paulo, tinha aula de alemão, entendeu? Então,
eu sabia um pouco de alemão. É que nem você aprende inglês na escola, sabe? Não é que você já chega falando nos Estados Unidos ou na Inglaterra. Mas você entende um pouco, fala uma outra Mas você frase. já Então tinha noção, então, de alemão e de inglês. essa base que eu tinha de alemão foi suficiente para poder, depois de 3 meses, já poder falar um pouco, me comunicar e tal. Mas depois mesmo aqui eu fiz curso de mais para poder entrar na universidade, porque precisa de um nível mais alto. Claro. E aí, como é que foi, então, uma vez que você ia para a Alemanha ficando? Teus irmãos foram depois, o pessoal não te conhece, né? É uma família grande aí e tal, são vários irmãos. Como é que eles foram indo? Como é que foi isso? Cara, foi tudo a mesma história. Aqui em Stuttgart, na Alemanha, tem esse curso, esse seminário de jovens, que é algo que eu aconselho a qualquer pessoa que está terminando a escola, antes de decidir o que vai fazer da vida, ou seja, antes de começar a estudar, viajar por um ano e meio, e em Stuttgart, o seminário de jovens dá um suporte muito bom. Porque você tem curso durante o dia de várias coisas para você ver quais são as suas aptidões, entendeu? O que você curte mais e tal. Você tem também muita aula de filosofia, ou seja, para você começar a questionar mais o porquê, por que você quer ir nessa direção, é só porque seus pais querem, ou a sociedade quer, ou é porque realmente você quer e tal. Então isso é uma coisa Interessante. que todos os meus irmãos fizeram. Todo mundo depois da escola, meus pais mandavam a galera pro seminário de jovens. Então eu cheguei, eu já era o quarto a fazer isso, ou o quinto a fazer isso. Os meus irmãos antes de mim já tinham feito ou estavam fazendo isso também. Legal. Deixa eu te perguntar uma coisa. Na tua tela aí aparece o teu nome, em cima, assim. Tá o meu Instagram, Evandro e tal. Embaixo aparece o teu nome, com terra. Porque eu não vejo isso. Eu acho que eu sou a única pessoa que não vê porque eu estou fazendo a live. Pode ser. Eu acho que todo mundo. Aqui tá escrito Evandro Forró, Forró Evandro Paz com Terra Pasqualini. Você vê isso, Iris? Só aí quando for da terra pascaline, ou vai com pai. A Iris também está dizendo que ela não vê isso. Mas pelo menos na tela dá para me ver, então tá bom. Não, legal. É o mais importante para saber como é que tá a coisa. E galera, vocês que estão por aí já vão mandando perguntas, questionamentos. Teve um Agora cara que que a gente já tem perguntou uma se pode. galerinha, Teve um cara que perguntou se pode fazer pergunta pro Evandro. você que é o entrevistado. Mas se quiser, eu estou aqui também, posso responder depois. Foi o Galera, Wellington, deixa eu só rapidinho. Terra é o cara que me levou para a Europa pela primeira vez. Em 2010 eu fui para a Europa dar aula pela primeira vez de forró, no festival que o Terra já fazia, que eu acho que era o segundo ou o terceiro. 2010 foi qual, Terra? Terceiro? Foi o terceiro. Terceiro Forró de Domingo Festival em Stuttgart. E eu conto essa história em várias lives, várias entrevistas que eu já fiz na minha vida falando da minha história, que eu mandei um e-mail na época para você, em julho de 2009, falando do meu currículo, de forró e tal, porque alguém, batendo um papo no canto da Ema, na balada, não sei se eu te contei essa história, alguém falou que eu não via faz tempo a pessoa e tal, aí esse cara, eu não lembro o nome dessa pessoa, eu não queria lembrar. Encontrei um colega de muito tempo, ele, tudo bom, tudo bem? E aí, onde você anda? Aí ele falou, muitos anos que eu não venho no forró, que eu mudei para a Alemanha, e lá tá rolando festivais de forró, tarará, isso em 2009, julho. E aí eu Uhum. falei, pô, que legal, né? Aí ele falou, é forrodedomingo.de, o site. Sim. Aí eu entrei, depois, lembrei, entrei, e mandei um e-mail para você. Isso era julho de 2009, tu me respondeu em dezembro de 2009. Na época não tinha WhatsApp, isso aqui, né? Instagram, era tudo pelo e-mail e quando É só desce, né? e-mail. Pois é. E aí, você realmente viu meu currículo, minha história, minha experiência e tal, e me convidou para o próximo festival que foi em maio de 2010, se eu não me engano, né? E aí isso me abriu portas, putz, né, para toda a expansão internacional da minha carreira. Eu sou eternamente grato por poder falar isso aqui online, é muito importante para O cara você. foi até pro E que não sou Japão, o né, único, mano? até para o Japão, Estados Unidos, etc. E aí eu nunca imaginei conhecer a Sibéria, por exemplo, pelo forró. Imagina a Sibéria, lá do outro lado do mundo. Esse E eu que não ainda sou não. só eu, diversos professores de dança, DJs, músicos, promotores, etc., tiveram porta aberta para o forró fora do país, fora do Brasil, através de você ou do Festival Forró de Domingo. Então, muita gente deve muito para você, muita gente não sabe disso. Continuando aqui, querido.
Então, como é que foi essa história de começar então o forró, vocês fazerem forró lá em Stuttgart, na Alemanha, e como é que isso acabou virando um festival e daí por diante? É, cara, foi uma história que a gente seguiu um princípio que eu acredito muito, que é um negócio de você estar sempre aberto para sentir qual é a necessidade do momento, entendeu? Então não é que tipo eu fui para a Alemanha falando, nossa, eu vou para a Alemanha fazer forró, vou fazer festa, vou fazer evento, vou fazer festival, não sei o que lá, ou vou dar aula de capoeira, que eu também dei aula de capoeira há 7 anos Hum. aqui na Alemanha. Não, é, com, primeiro começou assim, eu tava com dor no joelho, porque eu comecei a trabalhar, a fazer um estágio numa empresa. E foi a primeira vez na minha vida que eu fiquei 8 horas, que eu ficava 8 horas sentado na frente do computador. Porque na época Tá. não tinha tanto computador como hoje em dia, então foi a primeira vez que eu fiquei tanto tempo na frente do computador. Então, pô, meu cotovelo começou a doer de mexer no mouse e tal. E eu morando na casa de um amigo meu, de favor na época, eu subindo a, eu subindo a escada um dia, que era no quarto andar, eu percebi que eu fiquei sem fôlego. Ô, louco. Eu falei, caralho, eu tenho 20 anos, velho, eu tô sem fôlego, eu preciso fazer esporte. Como eu não tinha dinheiro, né, pra tipo, pagar qualquer coisa, eu também nunca fui de fazer academia nem nada, um amigo meu, eu falei, cara, nesse seminário de jovens, nesse lugar que eu tinha feito curso, eles têm salas. Eu falei, olha, eu vou treinar capoeira, você tá afim de treinar junto? Quando for verão, a gente vai no parque e tal. Ele falou, bora. E aí, eu fui pro seminário, perguntei, ó, a gente pode usar uma sala para treinar só porque eu tô, né, bababá. Eu falei, mas como eu não posso pagar a sala, eu ofereço os seminaristas que quiserem fazer, podem fazer de graça. Rola. Os caras falaram, demorou, pode fazer. E aí o pessoal, amigo meu, também ficou sabendo que eu tava treinando capoeira, quis também. Então logo, muito logo, surgiu um grupo de capoeira. De repente eu tava dando aula de capoeira. Você entende? Mas não é porque eu queria dar aula de capoeira. E eu sempre falei, gente, eu não sou professor de capoeira. Eu estou aqui fazendo é porque eu sei um pouco mais que você, mas na verdade é para fazer alguma coisa bem para o nosso corpo. Que, No final aliás, dá das licença, é o que contas, muitos professores de forró também fazem, né? é, Viraram professor por causa disso, né? Nessa condição. eu acho importante, quando você faz isso, você deixa claro para todo mundo, e é o que eu sempre Exatamente. fiz, eu falei, não sou professor, entendeu? Até hoje eu falo, não sou professor de forró. Tá, eu dou aula de forró, ensino forró aqui e ali, porque o pessoal quer, mas eu não sou professor de forró, não estudei forró, não me formei em dança, entendeu? Mas tudo bem. Aí então o que acontece? Nesse grupo de capoeira, é uma galera jovem que estava estudando, que estava fazendo aula comigo. Então quando a gente começou a fazer no parque, veio mais gente. Só rapidinho, uma pergunta do Wellington. Wellington, o festival Toca Bonito ainda não está decidido a próxima data. Mas quando tiver decidido, pode ficar certo que a gente vai pronunciar em tudo quanto é lugar para todo mundo ficar sabendo. Então, Boa. o que aconteceu é que começou a surgir mais gente. Um grande amigo meu, o Rat, por exemplo, um dos meus melhores amigos na Europa, foi um cara que eu conheci no parque, que ele veio fazer, ele viu a gente fazendo capoeira e falou, pô, quero fazer também. O Sebastian, que também é um super amigo meu, que mora agora em Berlim, ele foi o cara que editou todos os vídeos do canal do YouTube, do Forró de Domingo. Foi um moleque que apareceu lá, a gente fazendo capoeira no parque. Ele falou, pô, eu posso treinar também. Olha Entendeu? o poder do networking, né? Então isso tudo foi surgindo assim super natural, mas não é porque eu queria criar nada, não é porque eu queria fazer um negócio grande, não, cara, eu simplesmente queria fazer uma coisa pro meu corpo, entendeu? Para me sentir bem. E eu acho que essa sinceridade em lidar com a coisa atrai. E eu vejo isso um problema grande às vezes quando alguém vê tipo tudo acontecendo, grande, eu quero também fazer, não tem essa sinceridade de querer realmente encontrar, contribuir para a vida dos outros. É mais o se pronunciar. E isso às vezes não te deixa ser tão bem sucedido. Porque a sinceridade falta, entendeu? Em algum momento o negócio quebra. Às Bom, vezes não tem o gerar valor, né? Na vida do outro. sim. Ou o foco não é esse. Sim. Então você deixa de ser inovador. O que acontece é Deixa eu te que, né? fazer, deixa eu te fazer uma pergunta, querido. Manda. A gente ir focando aqui. É, já existiam os festivais de forró aqui no Brasil, tinha o modelo
do Woodstock, já tinha alguns anos, já tinha, acho que o Nata Forrozeira, acho que já estava rolando, que tem esse formato mais focado na música, nas apresentações musicais, e as pessoas vão em formato grande, ou se hospedam em barracas, etc. É o modelo do Brasil aqui, do Sudeste, Centro-Oeste, Sul, né? E você apareceu com outro formato que protagonizava bastante as apresentações dos professores, os workshops, aulas de dança por algumas horas antes, durante o dia, e as baladas à noite de forró. Como é que apareceu isso? Como é que foi essa ideia? O foco era aprender, porque o nível era muito baixo de dança de forró. Então o foco era aprender a dançar, era treinar a dança, para a noite poder dançar. Sim. E esse formato desculpa, aula durante o dia e festa à noite, eu já tinha feito com os workshops de capoeira. Hum, Eu já estava rolando capoeira, a gente já estava fazendo, já tinha uma associação de capoeira durante alguns anos. E a gente já tinha feito uns workshops grandes. E o meu irmão Jean, que mexia com balada, que trabalhava em bar, em Stuttgart, quando a gente fez um workshop grande de capoeira, trazendo o mestre, Dedé, que hoje em dia também está morando aqui e tal, já faz mais de 10 anos. Ele falou, cara, vamos fazer uma festa brasileira durante o festival, do workshop de capoeira. Então o que aconteceu? O workshop de olha que capoeira o ótimo. quê? Era aula durante o dia e à noite. Pô, a galera toda tá na cidade, vem gente de outra cidade, vamos fazer uma festa. No caso, o Jean teve a Socializar. ideia de fazer uma festa nesse local que ele trabalhava, que era um bar latino no centro da cidade. Ele fez um flyer, que é um olho assim, com a bandeira do Brasil, no olho assim, né, com o Eu formato do lembro, olho. eu já Esse vi flyer isso. foi tão forte, cara, a propaganda que a gente fez para essa festa, porque até então a música, a festa brasileira em Stuttgart, era um negócio meio baixo nível, sabe? Sei. Só tocava umas paradas assim, uma galera meio estranha. Parecia quase que era uma coisa de pornografia, de sei lá o quê. A gente falou, não, vamos fazer uma festa brasileira como se fosse no Brasil, cara. A festa que um brasileiro vai, entendeu? Não só pra gringo gostar. Então tinha um DJ amigo nosso que falou, esse cara é o cara, vai tocar Gilberto Gil, vai tocar Caetano Veloso, entendeu? Vai tocar... Pô, não vai ficar tocando, sei lá, só funk, né? Bom, no final das contas, essa festa com o workshop de capoeira deu 500 pessoas. A primeira festa que a Olha, gente fez. uau. E a segunda que a gente fez deu 800 pessoas. Olha, E foi absurdo, assim, aparecendo foi a muito história do forte. Projeto Equilíbrio. Então o que acontece? Mas não foi festa de forró, foi festa brasileira. E esse formato de workshop durante o dia e festa à noite, eu conhecia dos workshops de capoeira que a gente fazia. E quando a gente lançou o primeiro festival de forró, a ideia, a grande ideia, foi não chamar de workshop de forró, foi chamar de festival de forró. Isso deu Uhum. uma outra, isso deu um outro, Conotação. isso deu um outro valor para a coisa. De repente, você estava participando de um festival e não de um workshop, Uhum. entendeu? E aí, pronto, e aí que começou a ideia. Posso falar como que surgiu a ideia de fazer o festival. E Isso foi também foi isso. 2008. O primeiro festival foi em 2008, mas a primeira festa brasileira foi em 2006. Tá. A primeira festa Forró de Domingo foi em 2006 também. Depois das duas festas brasileiras, a gente falou, por que a gente fez na festa brasileira? A gente falou, a gente vai querer tocar forró também. Mas para tocar forró, a gente tem que dar um aulão. Então o que a gente fez? Na festa de brasileira, tinha antes, no começo da festa, um aulão de forró. Então, cara, Perfeito. na festa brasileira, no meio da festa, a gente tocou forró, todo mundo dançou. E a gente falou, cara, tem gente suficiente para a gente fazer uma festa só de forró. Entendeu? Então, depois das duas festas brasileiras, grandes, onde a gente pôde juntar bastante gente pelo gosto eclético, não só por forró, mas a gente pôde introduzir forró ali também, a gente tinha a base para fazer a primeira festa só de forró. E aí foi que a gente fez o primeiro forró de domingo, em 2006. E deu só 80 pessoas. A gente sabia que ia ser pequeno, mas era o suficiente para ter uma festa. E a gente sabia que um sábado não ia dar para fazer uma festa só de forró
que não ia dar gente suficiente, e uma sexta-feira também não, por isso foi no domingo. E por isso que a gente falou, vai dar que nome? Falou, pô, domingo, forró de domingo. E ficou. E a princípio era uma vez por mês, 2 vezes? Pronto, e a princípio começou com uma vez por mês, a primeira vez foi em outubro de 2006. Então até o final do ano foi uma Tá. vez por mês. Já em 2007 a gente começou a fazer quinzenal. E ficou quinzenal, forró de domingo, até 2012. Só depois do festival de 2012 que a gente passou para ser todo domingo. Olha só. Inclusive foi ideia do Jean, que já falou, não, dá para fazer todo domingo, vai vir gente suficiente. E eu sempre com o pé atrás, não vai dar certo, não vai dar certo. O Jean sempre botou pilha. E deu certo, né? De Já ser é todo domingo aventureiro. também. Sim, É, sempre foi. que legal. E aí, o pessoal, a galera, tem muita gente que está vendo aqui a live e de repente não tem ideia do que é isso, né? A gente vê umas experiências ali, eu não sei quantos festivais eu fui em Stuttgart, acho que uns 3 ou 4, não sei, que eu participei. E você conseguiu construir, junto com teus irmãos e a tua equipe lá, uma atmosfera que as pessoas se sentem envolvidas, se sentem bem, rola uma integração maravilhosa entre as pessoas, não é só as aulas em si. As baladas têm cara dessas baladas que a gente frequenta aqui em São Paulo, no Sudoeste e tal. Parece que você está lá. Eu lembro de um insight, assim, eu estava no forró de domingo lá no Zirengrad, e aí, dançando, olhando, sei lá o quê, de repente me deu um negócio, assim, eu falei, porra, pera um pouquinho. Eu tô em Stuttgart, da Alemanha, caralho. Eu não tô em São Paulo. Tá todo mundo aqui meio falando português e outras coisas. Pera, igualzinho o forró do Remeleixo, é igualzinho como se estivesse no canto da Ema. É a mesma atmosfera. Como é que você imagina que essa atmosfera, que eu costumo chamar de lifestyle, né, desse estilo de vida que a gente tem aqui envolvido com o forró, como é que isso passou, foi parar na Europa e agora está no mundo inteiro, na Austrália, no Japão, no Canadá, nos Estados Unidos, Sul América, etc. Como é que você imagina que isso passou? Eu nunca fiz nada diferente daquilo que eu conhecia. Quando eu comecei a dar aula de forró, em Stuttgart, foi o que eu estava falando antes. Foi necessidade. O que aconteceu? O meu grupinho de capoeira, a galera mais ou menos da minha idade, né? Uma molecada jovem. Então eu fazia festinha em casa. E festinha em casa na época, quando eu fui na festinha em casa dos meus alunos, né? Só hora da capoeira, porra, os caras ficavam bebendo cerveja em pé no corredor, trocando ideia. Em casa, né? É. Eu falei, gente, tem coisa melhor para fazer quando se encontra, entendeu? Então, quando eu fazia festinha em casa, eu botava forró, pegava as menininhas e começava a dançar. Dava para mostrar para elas o que era para fazer, porque eu sabia dançar. Eu não sabia ensinar, eu sabia dançar. Então eu mostrava, faz assim, não sei o que lá, né? E aí os meus amigos, os moleques, falavam, pô, legal, mas porra, e aí, como é que faz? Como é que dança, né? E aí que eu comecei a ter que olhar o que eu fazia, como eu dançava, para poder explicar para os outros. E aí que eu comecei a dar aula, entendeu? Então foi um super processo gigantesco, assim. Mas no final das contas, eu não passei nada diferente daquilo que eu conhecia. E a única coisa que eu conhecia era o forró em São Paulo. Entendeu? Você chegou a frequentar os outros, o Remeleixo, o Projeto Equilíbrio, Danado de Bom, Forró Secreto. Sim. Canto da Ema você chegou a frequentar? O Secreto foi mais tarde um pouco. O Canto da Ema, claro. É que na minha época o Canto da Ema era dos boyzinhos e das pates, né? Eu cheguei lá umas 2 vezes, 3. Eu ia mais no Remeleixo, mas mais mesmo no KVA. Você foi embora do Brasil que ano? Eu fui embora do Brasil em 2002. Tá. Bem quando o Canto da Ema abriu no final de 2001, 2000 ou 2001, se eu não me engano. Acho que final de 2000, se eu não me engano. Eu cheguei a pegar o Canto da Ema, O Canto da Ema, não sei se você sabe, foi aberto pelo... Era o dono do Remeleixo, com o Paulinho e o Magno, que faziam promoção no Remeleixo, na época no KVA, no Projeto Equilíbrio, se juntaram com outra sócia e abriram o Canto da Ema num formato um pouco mais, buscando um outro público, vamos dizer assim, né? Mas só para voltar a ideia, o que acontece?
eu nunca fiz nada do que eu não conhecia. Então, o forró de domingo, a base, cara, foi aquilo que eu conheci em São Paulo. Começa a aula com aulão, a festa com aulão, e depois bota as músicas que a gente conhece, entendeu? Que na época, porra, era Peixe Elétrico, entendeu? Rastapé, Fala Mansa e tal. Circulador. Circulador de Fulô, pô, toda essa época do forró universitário que o marketing chamou, né? E, lógico, o Dominguinhos e a galera também, mas era mais essa era a base. Trio Então, Virgulino. quando a gente fala de estilo que se trouxe para lá, no meu caso, eu não fiz nada, não inventei estilo, eu só tentei fazer aquilo que eu sabia, que não era muito. E foi se desenvolvendo mais pela necessidade da galera querer aprender mais. E eu, na época, ser o único ponto de referência aqui na minha cidade, né? Cara, eu mudei muito o jeito de eu dançar porque eu comecei a ter que sacar como eu fazia as coisas, sabe? Eu nunca fiz muita aula de forró, eu ia mais dançar e tal. E isso foi uma experiência interessante, mudou bastante. Tem um amigão meu, o Walter, que ia comigo na balada em São Paulo sempre, Eu e lembro hoje do ele mora Walter. aqui também. Ele mora aqui também hoje em dia. Eu E ele lembro. não fez esse processo de ter que dar aula para ninguém, ele ainda dança daquele jeito, entendeu? Pô, muito da hora, não é a mesma coisa, porque eu mudei muito meu jeito de dançar. Mas É, no muito final das professor contas, começou a dançar assim, né? a Começou a dar gente, aula assim, que alguém pediu. pronto, é ver a necessidade, é atender Necessidade. a necessidade que tem. Então o que acontece? O, quando, quando a gente fez as festas, a festa de forró, a referência que eu tinha era as festas de forró em São Paulo, entendeu? Eu nunca pensei em mudar nada disso, assim. Bom, deu meio certo, né? Deu bastante certo, né? Você é muito modesto. E agora o que Agora deixa eu te acontece? perguntar. Fala. Deixa eu te perguntar. Em relação aos festivais, ao primeiro Forró de Domingo, Festival, em 2008, então. Eu só participei de 2010, foi o terceiro. Já era o mesmo formato que eu participei, né? Que tinha aquele começo, a apresentação dos professores no palco à tarde, aquele formato, né? Juntar a galera, que, né, tem um telão gigante lá no meio, depois as aulas, depois as festas à noite, o churrasco, barbecue, etc. Como é que você bolou tudo isso, cara? De onde veio essas ideias? Esse é um modelo muito interessante. Para quem não sabe, mais ou menos esse modelo foi copiado, foi compartilhado Foi por toda a Europa e multiplicado. diversos outros festivais de forró fora do Brasil. Todos os festivais de forró fora do Brasil, né? Só depois que É, agora começaram a trazer o forró roots, o rootstock, não sei o que lá pra fora. Mas até então, até 2 anos atrás, o formato foi só esse. foi. De onde veio isso? Olha só, o forró de domingo era domingo, né? Então o que acontecia? Era a única festa de forró que tinha na região. E tinha gente que já tinha conhecido forró porque tinha ido pro Brasil e tal, e queria dançar forró. E o único lugar que tinha era em Stuttgart, domingo. Como a gente fazia a festa cedo, né? Sempre fez. O forró de domingo é das 6 da tarde à meia-noite. Só que o pessoal morando longe, eles vinham, ficava bem pouquinho e tinha que voltar, porque na segunda-feira tinha que trabalhar, bababá. Então muitas pessoas. E a gente começou a dar aula durante a semana, 1 ou 2 vezes por semana. E o pessoal que morava longe não podia nem fazer aula durante a semana e nem conseguir desenvolver no domingo, porque o aulão era só para iniciante. Inclusive, chegou uma época, a gente tinha 2 aulões na festa. Tinha um aulão para para iniciante mesmo e outro para pessoa que já dançava. A gente começou, mano, Dois começou a parecer níveis. um negócio grande assim. Bom, no final das contas, o que aconteceu? Muita gente começou a falar, cara, porra, não dá pra eu vir de domingo, faz uma festa no sábado, faz um outro negócio, porque de domingo só posso ficar pouco, eu moro muito longe. Durante a semana não dá pra eu vir pra fazer aula, então eu não consigo ter contato com o forró do jeito que eu gostaria. E muitas pessoas começaram a falar isso. Tinha gente que veio de Munique e tal. Aí que surgiu a ideia. Falei, beleza, o pessoal tá querendo ter mais contato com o forró. Então, aí foi o que eu falei. Então vamos fazer um final de semana inteiro, tipo intensivão. Hum, O formato, como eu disse antes, foi o formato dos workshops de capoeira.
que era aula durante o dia, à noite festa. Só que em vez de chamar de workshop de forró, eu chamei de festival de forró. Ok. E de repente, e na época o Júnior, que é o menino lá de Arren, que faz o festival lá em Arren, e aula de forró lá em Arren, mais pro norte da Alemanha, ou pro oeste da Alemanha, ele vinha pra Stuttgart e eu falei, Júnior, eu vou fazer um festival de forró, cara. E o Júnior, que era da Alemanha, morava na Alemanha, mas lá não na nossa cidade, ele foi o primeiro professor de fora, né? No caso, quem deu aula no festival foi eu, o Gidu, meu irmão, e o Júnior. De E como eu Arren. disse, de Arren, e como eu disse, o foco era o pessoal aprender. Então, eu preparei para esse festival uma apresentação de PowerPoint explicando os músicos de forró, explicando o movimento de forró em São Paulo. Pro Você tem pessoal, isso ainda? sim, tem. Pro Queria pessoal, ver isso. pro pessoal poder ter uma noção maior. Então, eu mostrei Sivuca, eu mostrei o Luiz Gonzaga, Jackson do Pandeiro, aí passei para Fala Mansa, para Bicho de Pé, Rastapé e tal. Então tinha uns videozinhos também. Então eu clicava, mostrava o vídeo e tal. Na época, o pessoal tava nem aí que música que tocava na festa de forró. Hoje em dia, o pessoal canta junto É verdade. as músicas, entendeu? Mas na época, o foco era ensinar, ensinar, ensinar. Então a gente era aula, 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 e eu fiz essa apresentação de PowerPoint mostrando, ó, o forró começou assim, bababá. Então isso que você perguntou, pô, esse formato de também juntar a galera, de contar um negócio, de explicar, foi dessa necessidade de a gente passar mais informação. Tinha que passar muita informação. Hoje em dia, todo mundo tem Spotify, pode ver É. música no YouTube de forró, todo mundo tem acesso a todas as músicas de forró. Agora a internet Naquela época, facilita, né? naquela época não era assim. Eu tinha o meu iPod, um iPod poderoso de 160 gigabytes. Aquele iPod, se eu vendesse na época, eu conseguia uns 1.000 euros. Porque tinha todas as músicas ali dentro. Hoje em dia, tanto faz, você consegue música em qualquer lugar. Mas É. Spotify. na época o foco era passar informação, 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 porque tinha poucos núcleos onde você podia buscar informação sobre forró. Isso foi o que fez, tipo, a gente dar palestra ou a gente juntar a galera para mostrar um negócio, entendeu? E quando surgiu o primeiro documentário de forró, do nosso movimento de forró, que foi o Por Amor ao Forró, Eu lembro. eu entrei em contato direto com a menina para ela passar para a gente esse vídeo para eu mostrar no festival. Então quando eu reuni a galera para começar o festival, foi em 2009, em 2010, nesses 2 anos eu mostrei o vídeo. Eu mostrei esse vídeo para a galera sentir um pouco mais o que significava o forró para o brasileiro, para a galera do Sudeste, entendeu? E Eu estava lá, eu vi. introduziu um sentimento bem genuíno, assim, de como a gente tinha em São Paulo, ou no Rio de Janeiro, ou em Minas Gerais, do forró. Eu acho que isso ajudou bastante também. Maravilha. E aí, Esse como é que você viu documentário a gente depois, Terra? traduziu, sabe, em inglês, sabe? A gente fez Sim, muito trabalho para passaram num poder passar a telão, informação, assim. traduzido, legendado, com subtitles, com legendas, né? Muito bom. Depois, como é que você viu aí? Eu já fui a primeira vez em 2010, depois eu fui, acho que pulei 11, fui em 2012 a segunda vez. Aí já tinha festival, acho que em Paris, do Junho de Arren, Em Londres já tinha também. Londres, aí já ia começar a ter na Rússia, em São Petersburgo, Portugal. Como é que foram esses parceiros ou não, colegas que foram criando essa interação entre os festivais? Como é que foi tudo isso? Cara, uma parada foi muito simples, né? Porque o que acontece? Os professores, eu acho que no meu ponto de vista, e talvez eu esteja errado, mas no meu ponto de vista, o trabalho mais importante que eu fiz com o festival Forró de Domingo em Stuttgart foi juntar a cena de forró da Europa.
O que eu Boa. fiz na época, não tinha Facebook, mas nego não usava. Tinha o Orkut, tinha não sei o que lá. Na época, eu pesquisei na internet e busquei todo tipo de informação que eu consegui sobre as pessoas, os professores que estavam dando aula de forró na Europa. Ou estavam Boa. fazendo festa de forró na Europa. Então, o que acontece? O que eu fiz? Eu entrei em contato direto com essa galera. Eu liguei pro Vinícius Cozan, em Paris. Eu liguei Sim. para Marion. Eu mandei e-mail para a galera. Eu entrei em contato com o Pablo. O Pablo, ele não me conhecia. Quando eu chamei ele a primeira vez no festival, ele ressabiado, porque acho que em Portugal o nego passa a perna em todo mundo. Ricardo entrou agora aí na live, talvez possa confirmar. Ele quis que eu pagasse tudo adiantado, porque ele não estava confiando, entendeu? Tava acostumado lá, né? Não sei, sabe? Então, assim, eu acho que a coisa mais importante que eu fiz com o Festival Forró de Domingo foi conseguir juntar todos aqueles que na época estavam fazendo forró na Europa por si só. E quando eles se juntaram e a gente se encontrou em Stuttgart, eles viram o poder e a força que o forró já tinha. Maravilha. O Pablo lá no nosso canal do YouTube, o canal Forró de Domingo, tem vários vídeos. Quando você vê os vídeos mais antigos, você vê a entrevista do Pablo da época, ele falou, nossa, eu não sabia que o forró já estava tão forte na Europa. E ele já fazia forró em Portugal há muitos anos, entendeu? Ou seja, então, me E ajuda Ricardo aí. também. Então, já existiam núcleos de forró aqui e acolá, em diversas cidades, especialmente as capitais e tal. Eu imagino que eles talvez não se conhecessem ou ouvissem falar. De repente você conseguiu fazer um link aí. Não, o nego não se conhecia, porque como eu disse, na época ninguém usava o Facebook, não Só tinha tinha o Orkut, né? não tinha essa conexão social tão grande estando separado como se tem hoje em dia. Então eu juntei essa galera e eles se encontraram e essa galera se tornou amigos. Eles se Sim. tornaram amigos. E chegou uma época que o nego começou a chamar isso de panela, de máfia, porque a galera que se conhecia se convidava. Então o que aconteceu? Todos aqueles que vieram para o Festival Forró de Domingo, morantes na Europa, viventes da Europa, foram eles que começaram a fazer os próximos festivais de forró na Europa. Exatamente. Então o Pablo começou em Portugal, a Marion começou em Paris, o André fez em Londres. Em Londres tinha uma menina que já tinha feito antes, mas por causa do Stuttgart, que ela viu que já estava acontecendo e fez. Mas então, os primeiros festivais que apareceram, o Rudolf e a Verônica também depois em Colônia, eles apareceram Colônia. todos porque eles fizeram um festival em Stuttgart, participaram, inclusive o Rudolf e a Verônica vieram como alunos a primeira vez, eles não vieram como professores. E eles já estavam dando aula em Colônia na época. Mas eles foram super humildes assim e fizeram um trabalho muito forte. Bem, no final das contas, a expansão dos festivais surgiu porque os professores que a gente trouxe para cá, viventes na Europa, começaram a fazer forró nas outras cidades, nas cidades deles. A fazer festival, forró eles já faziam. A fazer festival nas cidades deles. E foi assim que começou a expandir essa ideia de festival. Chegou um momento, em 2016 ou 2017, de 15 festivais, passou para 50. Explodiu, né? 50 festivais de forró pela Europa no planeta. O ano tem 52 finais de semana, você tá entendendo? Pronto. Então a gente já passou, hoje em dia tem mais de 70. Então a gente tem mais festival do que final de semana. É 3, 4 por final de semana. E esse modelo de festival também acabou indo para o Japão, né? Para o Canadá, Rússia, Estados Unidos. Pelo mesmo E motivo, porque a base era primeiro aprender. Hoje em dia a Europa está num nível que você pode fazer um festival só de dança, só de música, de onde música. não tem aula. Já tem público. Hoje tem nível para isso. Há 10 anos atrás não tinha. Há Sim. 10 anos atrás, e hoje em dia, assim, e ainda existe muito mais procura e necessidade de aprender.
Existe um público que Claro. dá para você fazer um festival só de música, mas ainda tem muito público que quer aprender e precisa aprender. Porque aí eu queria fazer uma entrada aí. Porque sempre tem gente chegando, sempre vai ter gente chegando no movimento do forró no mundo inteiro, não só na Europa. E aqui não é diferente, e aqui houve uma inversão de contexto. Aqui os festivais de forró costumavam ser focados na música somente, e aí, inspirados nesse sucesso, que é o formato europeu, que é muito da tua cara aí, começou a ter workshops, primeiro nos festivais de forró como Woodstock, Nata Forrozeira, e agora já tem grandes workshops, grande manifestação, até em Itaúnas, no festival, no FENFIT. O Houve que eu uma acho muito inversão, né? interessante, sim, é isso, foi um movimento O muito legal. intercâmbio. O que eu acho muito interessante da ideia dos festivais, ou da possibilidade que os festivais de forró aqui na Europa dão, eles deram um up para muito músico, para muito professor aí do Brasil, para muitas bandas. O Cacau, por exemplo, em Lille, cara, ele levou a banda de pífanos de Caruaru para lá, cara. Quando que os caras imaginaram ir para Lille e tocar nas ruas de Lille lá, passeando, pulando, e o Cacau Que é um contando senhor que os super caras, velhinho, né? O cabeça. o João do Pife, o pessoal contando, ele com o Cacau contando, os caras como se estivessem em casa, pulando. Não, vamos pra rua e tal, assim. É, a experiência que a gente teve, a vivência que eu tive, fazendo o festival aqui e com os músicos e professores vindos do Brasil, foi linda, porque você via a gratidão no rosto das pessoas que vinham para dar aula, para tocar, e você via a gratidão no rosto das pessoas que vinham para participar do festival, para ver essas pessoas. Então, você tinha Sim, gratidão dos dois lados, assim, né? é verdade. Alguns grandes músicos velhos, já, como Flávio José e tantos outros, que Oswaldinho, Oswaldinho, mas que vieram do Nordeste para o Sudeste, por exemplo, no Canto da Ema, ou alguns festivais de forró como Nata Forrozeira, Woodstock, entre outros, e via as pessoas cantando as músicas na boca, que às vezes os jovens das cidades deles lá no Nordeste não cantam mais, choravam, podiam ter um troço lá de tanta emoção. E agora imagina isso para o outro lado do planeta, né, que dá um outro cara, vigor. Né? o último festival que a gente fez, para encerrar o movimento do Festival Forró de Domingo, em 2018, o Oswaldinho, a gente trouxe o Oswaldinho pela segunda vez. Inclusive, um grande agradecimento à Sara, a filha dele, que fez isso possível. Sim. Foi sempre ela que sempre topou essa ideia doida de trazê-lo para cá, para tocar no festival. É Samantha, não? A Samantha e a Sara são as duas irmãs. Quem veio Samantha e a sempre foi Sara, a as Sara. duas. Mas as duas Aham, são as duas que tocam os negócios lá e fazem a coisa acontecer. sim. O Oswaldinho, ele tocou na sala, a sala mais importante que a sala mais fodástica que a gente chegou a movimentar em Stuttgart, que é uma das mais importantes da cidade. Ele tocou ali. E depois ele falou para mim que viu o pai dele no palco. Ô, O pai louco. do Oswaldinho, o pai do Oswaldinho, o Pedro Sertanejo, é o cara que levou o forró, que abriu a primeira casa de forró em São Paulo. E ele disse que, Sabemos. e ele disse que quando ele estava no palco, vendo aquela juventude, aquela galera toda dançando, ele viu o pai dele no palco, porque ele falou: tudo que o meu pai sempre tentou fazer, trazer a juventude para o forró, vocês estão fazendo aqui na Europa. E isso foi bem forte, né? Assim, de escutar para Isso escutar até isso é emocionante, cara. o cara que É emoção simplesmente maior, né? tocava com o Luiz Gonzaga, né? Somente. Criou Então, assim, gerações e gerações. para mim, uma das coisas mais bonitas que foram possíveis com o festival é de possibilitar uma vivência enriquecedora na vida daqueles que vieram participar como participante e daqueles que vieram dar aula ou tocar como músicos. Eu acho que isso, os feedbacks que a gente sempre buscou, perguntou e pediu da galera, foram assim, teve um feedback que o cara falou: vocês deviam mudar o nome, colocar na porta Paraíso na Terra, entendeu? Porque a vivência de humanidade, de amor, de conexão, de assim, pô, tudo aquilo que eu acredito, que acho bonito, eu tô vendo aqui nas pessoas e tal, eu tô vendo aqui no movimento. Isso eu acho que foi uma das coisas mais importantes
a contribuição, uma das contribuições mais importantes que o nosso festival teve, assim, entendeu? Querido, deixa eu te falar uma coisa. São 3h50, a gente vai fazer mais 1 hora. Como é que tá teu tempo aí? Daqui a 10 minutos a live cai. Que a live cai, eu tô tranquilo, a gente pode É porque é retomar. 1 hora no Instagram, depois o Instagram derruba, a gente pode abrir de novo e ficar mais 1 hora e assim por diante. Vamos embora. Tá. E aí, nesse ponto aí, É Jaiana Gandhi. a gente tem a oportunidade de estar juntos lá no Japão, por exemplo. Por acaso estávamos juntos no meio do primeiro festival de forró no Japão. Imaginar que o Japão ia ter festivais de forró pé de serra. Você imagina? Quando é que a gente imaginava? Para mim foi uma emoção muito especial presenciar isso lá. Como é que você viu essa expansão aí, cara? Eu acho, cara, que o que eu acredito é que se todo ser humano que faz algo com sinceridade, ele sempre vai atingir aquilo que ele busca, entendeu? Não, eu tenho que formular diferente. Quando ele faz algo com sinceridade, ele já está preenchido. Se dá resultado ou não para fora, é o segundo plano. Não é tão Não estou importante. te ouvindo. Você está me ouvindo agora ou não? Agora sim. O que eu estou falando aqui, se a pessoa, qualquer ser humano, faz o que ele está fazendo com sinceridade consigo próprio, Sim. o resultado não é tão importante. Se o primeiro festival que eu fiz em 2008, tivesse ficado pequeno, não tivesse dado nada, eu teria oferecido para aquela galera que queria ter vivenciado o final de semana inteiro só de forró, eu teria oferecido isso, entendeu? Eu teria curtido, Evandro, voltou? Alô, Opa, Evandro. agora sim. Voltei. Ponto. Então, o Festival Foge Domingo, um dos motivos de eu ter parado também, em 2018, foi que eu percebi que essa sinceridade, o porquê de fazer o evento, que era fomentar o forró na Europa, ele já tinha sido atingido. Sim. Então, não era mais sincero continuar com o evento só por causa disso. Então, tinha duas opções. Ou investia criatividade para identificar um novo porquê, ou eu parava. Essas duas opções seriam sinceras. E como eu não investi tempo suficiente para encontrar um novo porquê que atingisse uma necessidade na sociedade, aí eu tomei a decisão que o Pelé tomou: para enquanto você tá bom. Para por cima, né? Pois é. Eu Agora acho eu que não sei se a gente seria bom continua ainda ter falando forró de ou domingo, termina e viu? continua. É. Agora eu não sei se a gente Deixa eu continua só ou pegar termina para deixa começar eu só pegar o outro. Vocês têm que carregador aqui, falar cara. aí. Só um minutinho. Continua falando aí. Luiz, Continua falando aí. Eu vou continua falar uma falando, cara. piada então. Vou contar uma piada. Não. Vou pegar Mas o se você carregador que falar, tô você com tem que pouca botar no bateria. mudo, senão o pessoal escuta. Hum. Então bota no mudo, que senão o pessoal escuta você resolvendo esses problemas aí. Faz parte, é live. Continua, querido. Bom, então, saudade, Cacau. Saúde, aqui é nós. Para quem tá bebendo uma cervejinha, essa aqui, ó, alemã, é sem glúten. Cerveja sem glúten, olha que Já chique. viu cerveja sem glúten? Pois é, eu já. Aqui tem. Chiquérrimo. Eu quero te perguntar mais algumas coisas. A gente ainda tem uns 4 minutos para acabar aqui essa primeira parte, esse primeiro bloco. Como é que você sente, Terra? Umas sensações minhas, né? Quando eu fui a primeira vez para Stuttgart, foi a minha primeira vez fora do país. Eu nunca tinha saído do país na minha vida.
estou imaginando assim, falando do impacto que isso tem na vida de uma pessoa, seja o professor de dança, seja o DJ, seja o músico, e seja alguém que foi participar de um festival fora do país e se deparou com aquelas cenas, né? Eu voltei completamente impactado e Alô, quis, Gimaí, Gilmair, Brasília, gente boa, e manda. quis até investir mais em aulas de inglês. Então eu e a Dinda, a Edna, que foi minha parceira lá, depois você conheceu a Dinda, Sim, ficamos sim. 1 ano e meio fazendo aula particular de inglês, no segundo semestre de 2010 e 2011 inteiro, e aí voltamos em 2012, com o foco já de dar aula em inglês, de melhorar a cultura, etc. E a primeira impressão que eu tive, vendo aquilo tudo, eu voltei para o Brasil, aquilo fica na tua cabeça, sabe? Fica no dia a dia, você está vivendo a vida e pensando naquilo de vez em quando. É, como é que isso impacta a gente, né? Só um minutinho. Como é que isso... Iris, por favor. Como é que isso impacta a gente? Porque eu não conseguia mais ver a vida do mesmo jeito. É difícil de explicar isso, mas isso abriu uns horizontes que eu tinha 39 anos na época, a primeira vez que eu fui, já não era tão garoto assim, mas mesmo assim eu me vi criança de novo. É como eu já tinha uma carreira de 15 anos dando aula, já tinha viajado pelo Brasil, já tinha um certo nome, já tinha um certo impacto na minha carreira. E de repente eu me vi começando de novo. Sabe quando uma criança, você tem filhos pequenos, você sabe o que é isso? Você olhar no olhar de uma criança de 3 anos de idade e ver a vida para frente, né? Aquele ímpeto da vida, da inocência e tal. Eu vi um pouquinho desse gosto de novo, tipo, uau, vamos começar uma outra coisa aqui. Daqui mudou a minha vida para um outro patamar, um outro universo. Então eu fiquei imaginando primeiro, como é que isso tudo, o forró e os festivais de forró na Europa e no mundo, impactavam nós, que somos os agentes multiplicadores, e vice-versa. Como é que isso impacta a vida dos não brasileiros, que estão recebendo o forró, a cultura, o toque, o abraço, essa coisa de pegar, da cultura brasileira, da nossa espontaneidade. E eu entendi que esse universo, isso era muito poderoso, a mescla que a gente recebia um pouco deles, do olhar, por exemplo, alemão, da coisa mais cartesiana, organizada, o olhar europeu, tudo mais certinho, e eles recebendo da gente essa coisa gostosa que eles falam que os brasileiros têm. Seria o ideal uma mescla dos dois. Como é que você vê essa interação aí? Eu acredito que o ser humano ele por natureza curioso. Sim, Ele é por natureza sedento de conhecimento. Qualquer ser humano, ótimo. todo mundo quer saber. Quando você conversa com alguém sobre qualquer coisa, você ou a pessoa vão estar falando de como eles lidaram com uma situação, ou o que eles fizeram, o que aconteceu, o que eles fariam. A gente está sempre buscando explicação para as coisas. A gente está Sim, sempre tentando entender, tentando botar em certas coisas para a gente poder saber o que é poder se movimentar no mundo. Eu sei que claro. eu sei que um jacaré me come, então eu não vou andar perto de um jacaré, né? Mais ou menos isso. Então o que acontece? Quando a gente é surpreendido, a gente entra naquele estado de criança. A criança, ela consegue viver e se surpreender sempre. Um bebê, Justo. quando encontra o pé dele a primeira vez, ele se surpreende e ele se surpreende toda vez que ele encontra o pé dele. De novo, né? E o Picasso, ele sempre falava que o mais difícil era conseguir desenhar como criança. Ou seja, tirar tudo Vai, aquilo que a vai, gente tem vai de cair a qualquer programação. momento aí. Se cair, a gente abre de novo, tá? Tá bom. Tirar tudo aquilo que a Continua. gente tem de programação, de o que a gente tem que ser da sociedade, o que a gente tem que servir para a sociedade. Se você é homem, você tem que ser assim. Se você é mulher, você tem que ser assado. Então, o que você está falando é que, por acaso, sem querer, o festival deu um kick, deu um tapa na cara assim, e te tirou do seu eixo daquilo que você conhece. E nisso, te trouxe no estado